Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 13. O Tabernáculo. Verso para memorizar. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, versos 34 e 38. Sábado 20 de setembro de 2025. Introdução. Deus no meio do povo. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nessa hora se sintam carinhosamente abraçados e envolvidos pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que as mais preciosas bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sem medida sobre cada área da sua vida, sobre todos aqueles que habitam na sua casa. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Quando nós pensamos na principal missão do povo de Deus no Antigo Testamento, e também para nós hoje, percebemos que ela pode ser resumida em 3 aspectos: viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo e servi-lo, e refletir corretamente sua imagem diante do mundo. Em Deuteronômio, no capítulo 4, nos versos 5 a 8, Moisés lembra a Israel que, ao guardar os estatutos do Senhor, as outras nações reconheceriam a sabedoria e a justiça de Deus. Ou seja, Israel era chamado para ser um espelho do caráter divino. Mas há um desafio fundamental. O pecado distorce a nossa visão de quem Deus é. No Éden, Adão e Eva se esconderam do Criador, tomados pelo medo. O medo nasce quando nós não compreendemos o amor de Deus. Porém, a boa notícia é que o Senhor sempre toma a iniciativa da reconciliação. A primeira pergunta registrada após a queda é: onde você está? Essa é a voz de um Deus que busca, que não desiste de seus filhos, que restaura relacionamentos antes quebrados. E aqui está o ponto central. A nossa missão é apresentar ao mundo esse Deus que ama e que é justo. Um Deus que se aproxima, que se importa e que está disposto a perdoar. Quando as pessoas descobrem esse caráter cheio de graça, podem finalmente entregar sua vida a Ele e reconhecer que obedecer à sua vontade é, na verdade, o caminho da verdadeira liberdade. Foi para ensinar essas verdades de forma prática e visual que Deus instituiu o santuário. O tabernáculo não era apenas uma construção sagrada, era um símbolo vivo da proximidade de Deus com o seu povo. Ali, cada detalhe revelava que o Senhor salva e habita entre aqueles que o buscam com fé. Antes mesmo de iniciar a obra, o Senhor lembrou ao povo da importância do sábado. Mesmo em meio ao trabalho sagrado, o descanso deveria ser respeitado, porque a adoração não pode ser substituída pela atividade. O sábado lembrava que a vida com Deus não é apenas serviço, mas também comunhão. O processo da construção do santuário é fascinante. Deus deu instruções detalhadas a Moisés, desde as medidas das cortinas até o desenho do candelabro. O povo foi chamado a contribuir com materiais, e o Espírito do Senhor capacitou artesãos e artistas, homens e mulheres, para executarem a obra com perfeição. O resultado? Uma grande mobilização espiritual e comunitária, onde todos participaram da missão de tornar visível a presença de Deus no meio deles. Foram 10 os principais itens construídos: o tabernáculo em si, a arca, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o óleo da unção, o altar do holocausto, a bacia de bronze,
o átrio e as vestes sacerdotais. O registro em Êxodo mostra até o peso dos materiais usados: ouro, prata e bronze em grande quantidade, sublinhando o valor que o povo atribuía à obra de Deus. No final, a avaliação foi clara. Tudo foi feito segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. 3 vezes essa frase aparece como um lembrete de que a obediência fiel gera satisfação. Moisés, ao inspecionar cada detalhe, abençoou os trabalhadores. E quando o tabernáculo foi finalmente erguido, quase um ano após a saída do Egito, a glória de Deus encheu a tenda. Era a confirmação de que o Senhor estava no meio do seu povo. Esse relato nos ensina algo profundo. A missão de Israel no passado é a mesma missão da Igreja nos dias de hoje. Somos chamados a viver de forma que o mundo perceba em nós a presença de Deus. Não basta falar sobre Ele. Nós precisamos refletir o seu caráter, demonstrar o seu amor, viver de maneira coerente com a sua palavra. Assim como o tabernáculo era o ponto de encontro entre Deus e os homens, nós, como o templo do Espírito Santo, somos chamados a ser pontos de encontro entre o céu e a terra. Onde quer que estejamos, devemos ser lembranças vivas de que Deus é amor, de que Ele busca, perdoa e restaura. Portanto, ao olharmos para o santuário, não vemos apenas cortinas, ouro ou sacrifícios. Vemos um Deus que não se cansa de estar perto, um Deus que deseja reconciliar e salvar. Essa é a mensagem que precisamos viver e compartilhar. O verdadeiro caráter de Deus é revelado em Cristo e anunciado em cada detalhe do plano da salvação. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.